Queridos amigos, queridas amigas, que Deus nos abençoe em mais um evento de espiritualidade nesta casa. Aquele povo, àquela época, por conta das mensagens até então ouvidas e professadas pelos profetas, esperavam que surgisse um grande ser que trouxesse a paz, a libertação necessária. Vários contos, várias histórias, várias discussões ocorreram ao longo do tempo acerca deste que viria a estabelecer uma era nova. E muitos falavam da sua maneira de ser ou de que forma apareceria. Alguns chegaram a dizer que ele viria pelos céus, carregado por anjos, até chegar à terra e salvar o mundo. Outros disseram que, na verdade, ele era Deus e que, de uma certa forma, estava presente em todos os cantos, tentando segurar a criatura para enfrentar as provas que eram necessárias serem passadas. Mas um grande número dizia que ele viria montado num cavalo, carregando uma espada, uma lança, um escudo, arrastando um exército que ia varrer da terra todo e qualquer sofrimento. Esse ser iluminado e escolhido por Deus traria bíceps fortes e uma fisionomia de guerra e de força para tombar todos os inimigos do Senhor. E essa expectativa estava presente no coração de todos aqueles. Quando surgia um profeta novo, eis que a esperança se acendia. Pensavam, será este? Vamos ouvir-lhe. E aquele profeta abria os lábios e começava a fazer suas pregações, até que em determinado momento dos seus discursos, ele falava desse que viria, desanimando os demais. Outros não chegaram a falar sobre isso, sobre este que viria, mas a expectativa feneceu no momento em que eles foram mortos. E aquela esperança parecia nunca ser realizada, aquela expectativa, aquela espera. Mas eis que surge um, e começa a gritar, arrependei-vos, arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Aquela frase, aquela proposta, parecia um decreto, parecia que ele vinha afirmar algo que definiria os destinos da humanidade. E tiveram grande expectativa, porque ele era forte, ele falava com veemência, ele desafiava a todos aqueles que estavam no poder, de voz clara e aberta no tempo. Ele dizia que aquele povo, na verdade, estavam sendo tragados por víboras. Corajoso, ele vai para o Rio Jordão batizar. E em meio a esse fenômeno, a esse acontecimento, as pessoas fizeram filas e ele abençoava ali nas águas, como que estivesse preparando aquele povo para alguma coisa especial. E muitos, cansados por conta da sobrecarga das aflições, olhavam aquele homem talvez como o que talvez poderia dar-lhes um alívio ou um novo tempo. Mas, em meio àquele povo que estava recebendo o batismo, eis que chega do topo de uma montanha um homem com o cabelo desgrenhado pelo vento, tendo uma veste empoeirada, descalço, silencioso,
desconhecido e já um pouco magro. Ele desce, entra na fila e aguarda o seu momento. Ao se apresentar diante daquele que chamava-se João Batista, ele humildemente ajoelha. João Batista percebe que não se tratava de qualquer homem. A vibração daquele ser o tocava profundamente, afinal de contas, obedecia-lhe as ordens, mesmo sem perceber. Assim como todos os profetas que estiveram na terra eram teleguiados por ele, que construiu o planeta Terra e regia a evangelização das humanidades. Quando João Batista o viu, percebeu, e as vozes espirituais se comunicaram com o profeta, deixando claro que eis ali aquele que era o enviado de Deus. Naquele momento de chofre, João Batista, envolvido por aquele impacto, por aquele encontro, tentara modificar os lugares, as posições, como a dizer: sou eu, Senhor, que devo estar aí, para receber de ti as bênçãos, o batismo divino. Como aquele homem simples já tinha na sua mente estabelecido todo um programa, tanto que foi ele mesmo que estabeleceu, por conta da sua autoridade de espírito puro. Ele disse: não, mantenhamos da maneira que está. Baixou a cabeça, recebeu o batismo e seguiu. Era tão difícil imaginar que aquele homem havia chegado à terra, que nem mesmo o profeta João acreditou piamente. Convocou 2 dos seus discípulos e disse: persegue-o, siga-o de longe. Examina a sua postura, a sua fala, o seu comportamento. Pressinto que talvez seja ele, mas é necessário vigiar. Esses apóstolos seguiram-no. E ali, este homem começou a passear pelos campos, pelas gentes, talvez como que sentindo a atmosfera daquele povo, posto que ele diminuíra o seu padrão vibratório para mergulhar em um planeta tão denso por conta dos seus habitantes, ele estava talvez aclimatando-se àquele povo para começar o seu ministério, que vai se iniciar em Cafarnaum, quando ele começa a falar. A princípio parecia alguém comum, mas à medida que ele foi falando, o seu verbo foi impactando. Propostas novas, olhares novos, visões novas surgiam-lhe da boca. Mas o que chamava a atenção das criaturas era que aquele homem não só falava, parecia apresentar algo que saía dele e alcançava a todos. Algo parecido com um magnetismo, uma onda que sacudia as fibras não só do corpo, mas parecia que alcançava o coração. Mas quem é este? E assim ele prosseguiu. Começou a escolher lugares para falar, ora em meio às praças, nas esquinas, nos montes, nas beiras dos rios, na estrada, na casa de alguém que escolhera ou que o convidara. Mas ele começou a tecer uma proposta nova, revolucionária. Não no sentido de ser algo da ordem violenta, como esperavam, ou de uma forma embrutecida. Não, ele começava a tecer uma proposta completamente contrária para combater a maldade, a crueldade da época. Ele começou a lançar uma proposta de amor, de apaziguamento, de passividade, de tolerância, de humildade, de resignação. Trouxe para a criatura um Deus que até então nunca tinha se pensado ou discutido ou sentido. Um Deus que ele representava na maneira de viver.
Ele era aquele ser que falava e vivenciava automaticamente o seu dizer. A sua prática era a base que sustentava e produzia o seu discurso, que ia aos poucos minando as resistências daquele povo, aquele povo embrutecido, à espera de fenômenos exteriores. Muitos ficavam à expectativa. Ele fala muito bem, ele apresenta uma proposta difícil, estranha, mas ele traz uma vibração que nos envolve, ele nos toca, ele cura doentes, ele anda sobre as águas, multiplica os pães e os peixes, soergue os ditos mortos, mas havia uma expectativa. Quando é mesmo que ele vai juntar os seus exércitos e com todo o seu poder, quando é mesmo que ele vai abater este poderio romano e fazer com que o povo de Deus volte a sorrir? E cada vez que se passava, mais ele inquietava aquelas criaturas com um discurso que parecia aparentemente, e era, não bem compreendido. A sua fala convocava as criaturas a pensarem de forma mais profunda. Quando esperavam que ele liderasse um exército, ele tornava-se o menor de todos, chegando ao ponto, muitas vezes, de lavar os pés dos seus discípulos, daqueles que optaram em segui-lo. E ele assim se postava. Um daqueles que o seguia de perto esperava que ele se tornasse aquele ser que ia fazer a grande revolução. E por conta da sua imaturidade, do seu nível evolutivo, que não lhe dava condições de perceber a grandeza do pensamento daquele homem, resolveram então fazer um encontro entre ele e os doutores da lei, para que daí ele fosse preso e morto, porque não compreenderam. Mas as criaturas continuaram no seu ministério de 3 anos a não entendê-lo. Apenas aqueles que estavam com um nível de consciência um pouco mais desperto, que no caso seriam aqueles que iriam divulgar a sua mensagem depois que ele saísse daqui. Mas as pessoas se inquietavam quando ele dizia: o mal não é o que entra, é o que sai da boca do homem. Não adianta lavar o exterior do prato, se o coração está cheio de iniquidade e rapina. Vós sois sepulcros caiados por fora e podres por dentro. O reino dos céus está dentro de você. Imaginemos que as pessoas ouviram isto e ficaram inquietas, algumas um pouco decepcionadas, porque esperavam, como até hoje muitas almas esperam, que ele diga que há um lugar circunscrito para as almas que sofreram, para as almas que estão buscando Deus e que serão resgatadas, que bastava a criatura cumprir os seus sacrifícios, obedecer às regras propostas pelo Senhor, por Moisés, que eles receberiam um dia esse galardão de paz e de luz. Não. Como assim, Senhor? O reino dos céus está dentro de mim? Sim, dentro de você. E a criatura vai entendendo que, então, ela teria uma responsabilidade, uma missão de iluminar-se, de construir um reino interior, mas não seria ele que poderia fazer isto? Aqueles que chegavam doentes também o esperavam como grande médico, solucionador dos seus problemas biológicos. E aproximavam-se dele e pediam: Senhor, cura-me. E ele, na pedagogia da proposta do amor que liberta e que não deixa dependentes, ele estabelece um diálogo que aparentemente ninguém vai entender. Ele diz: o que você quer? Alguns que estavam fora achavam estranho. Como ele pode perguntar isto? Não está vendo que aquele ser miserável está tombado pelas sequelas das doenças? Está devorado pelas constrições físicas? Que pergunta é esta? E ele teimava dizendo ao doente: o que tu queres? O indivíduo ficava meio que estranhado diante da pergunta e dizia: eu quero ser livre, eu quero ser curado, eu quero a saúde. E parecendo que Jesus não estava satisfeito com aquela resposta,
construía outra. Tu crês? Sim, Senhor, eu creio. É claro que muitos falavam da boca para fora, tão somente na ânsia de ver a operação do Senhor, do médico das almas, para curar-lhe. Então, se você crer e se você quer, levanta-te e anda. Pareceu mágico, belo e lindo. A ação de Jesus recuperando. Mas naquele momento ele deixava uma grande lição. Jesus de Nazaré, sabedor de que tudo que ele diria e faria àquele tempo marcaria todos os tempos. Sabedor disso, que toda aquela passagem de 3 anos ia reverberar na alma humana como uma lição que deveria um dia ser aprendida, ele estabelecia nos seus mais simples contatos, apresentava falas, experiências que traziam um fundo moral profundo, que ia estar sempre atual. E ali era Jesus dizendo, você quer e você crê, então levanta-te e anda. O que Jesus estava dizendo? Olha, para que você se cure, seja lá do que for, ou do campo físico, ou do campo mental, ou espiritual, deve fazer a tua parte, exercitando, como vai dizer Joana de Anges no livro Jesus e Atualidade, exercitando esses 2 verbos, querer e crer. Se você quer ser feliz, e se você crê, vamos tentar parafrasear Jesus aqui como se ele dissesse assim, se você quer e crê, está esperando o quê? Levanta e anda. Deus concedeu-lhe livre-arbítrio, inteligência e força. Não espere de mim que eu utilize toda a minha força e soerga-lhe para que continues preguiçoso e apoiado na dependência de socorros divinos. Ali naquele momento Jesus estabelecia, e já em toda a sua proposta, a busca para que o indivíduo entendesse a necessidade de assumir a própria responsabilidade no que diz respeito a conquistar a sua paz e a sua felicidade. E ali ele unia o seu magnetismo e tentava ali naquele momento fazer com que o indivíduo cooperasse, fizesse a sua parte. Não existe o grande dizer, ajuda-te, e o céu te ajudará. Percebamos que há uma condição primeira, não é? Ajuda-te. Mas se o indivíduo não quer se ajudar, como é que ele pode ficar pedindo bênçãos? E assim Jesus transitava em meio a todos. Em momento nenhum se percebera que ele trazia uma postura de líder, de comando. Ele chamava as criaturas a se atentar acerca da vida interior. Ele veio dar o testemunho da verdade. De que forma nós podemos entender isso, né? O que seria o testemunho da verdade? Apresentar-se, dizendo, vê o que a verdade fez comigo. Vê do que o amor é capaz de produzir numa alma. Vê de mim. E assim, ele começa a apresentar uma proposta libertadora interna para o indivíduo, e a maioria destes, não conseguiam entender e ficavam seguindo. Caravanas vinham de todos os cantos na expectativa de serem curados, sem nenhuma preocupação de curar-se, sem nenhuma compreensão de que os males que lhes alcançavam nada mais eram do que os efeitos de uma moralidade abandonada, de um equilíbrio, de uma melhoria interior. Eram almas ainda imaturas e que precisavam desses convites iniciais. Então Jesus faz os seus convites e as criaturas vão seguindo, partindo muito ou pautando muito nos seus poderes. Era exatamente isso que Judas esperava, que no momento exato ele pudesse utilizar do seu poder e mostrar ao povo que ele sim seria o grande rei. Em momento nenhum Jesus se posicionou assim. Podem ler o Evangelho e vocês não vão encontrar nenhum discurso, nenhuma postura que faça com que ele seja o líder e nós os que seríamos guiados. Não. Ele devolve a criatura para ela mesma. Olha, quem não tiver pecado,
Pode atirar a primeira pedra. Senhor, és bom? Não, bom é Deus. Ele ele aceitou ser chamado de mestre. O que isso significa? Ele veio trazer lições, convidando-nos a entrar em um posicionamento de aprendizes. Ele é o caminho, como diz Herculano Pires, ele é o caminho da verdade e da vida. Ele não é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho da. Posto que ele é filho de Deus. Tornou-se ponte para que os que estavam na retaguarda, nós todos, pudéssemos ter uma diretriz e tivéssemos para onde ir e o que fazer. E ali ele deixava no Evangelho todas as explicações do que deveríamos fazer, e tudo no campo moral. O perdoar, o tolerar, o servir, o ajudar, toda essa proposta que o amor produz, ele deixou. E tornou-se essa ponte, tanto que, em determinadas falas de Jesus, ele deixa bem claro que a sua função aqui veio tão somente ser uma ponte para que pudéssemos fazer a nossa busca pessoal, intransferível, solitária, que é a da autoiluminação. Quando ele diz, quem quiser, é bom notar isso, quem quiser vir após mim, ou seja, não estou chamando ninguém, não estou convocando ninguém. Eis a verdade. Eu me apropriei desta para tornar-me quem sou. Esta verdade que é de Deus. Então, no fundo, não existe a mensagem de Jesus. Não. Não se personaliza aí. A mensagem é de Deus. Mensagem esta que ele trouxe e que viveu para tornar-se quem é. A mensagem é de Deus. Ele chega, deixa a mensagem de Deus que ele se apropriou e segue. E antes de ir, ele diz, quem quiser vir após mim, veja só ele devolvendo para nós as nossas questões e as nossas demandas. Quem quiser vir após mim, carregue sua cruz. Ou seja, resolva-se com as demandas que você colhe pela plantação indevida. E esqueça de si mesmo, ou seja, combata o grande câncer da humanidade, que é ele o grande patrocinador dos males do mundo, o egoísmo. Então, como as pessoas começaram a perceber que aquele homem não fazia nenhum movimento diante dos sofrimentos, o quê? Ele está perto daqueles que cobram os impostos? Está. É uma postura duvidosa. Ficamos sabendo que ele está no meio de pessoas de má vida. Estranhavam. Mas ele não foi chamado do médico das almas. E é por conta dessa proposta, dessa clareza, dessa lógica que o Espiritismo nos traz e que a própria mensagem de Jesus nos traz, é que eu levanto uma defesa em minhas palestras. É uma opinião particular, né? Mas a gente ainda não encontrou alguém para poder discutir mais profundamente, porque nós estamos diante de uma lógica. Não é? Então, se a gente for pensar que Jesus disse que ele era o médico das almas, ele viria curar os doentes. Vamos seguindo por aqui, não é? Ele veio cuidar dos doentes. Tudo bem. Ele disse que amar os que vos amam, isso o povo de má vida também faz. Como a dizer, isso não é grande coisa. A grande coisa é amar quem te odeia, quem te persegue, quem te calunia, quem te maltrata, quem faz descer as lágrimas. Então, em cima desse médico e dessa proposta, começaram a dizer que, não sei de onde surgiu essa proposta, que o discípulo mais amado de Jesus era João, evangelista, aquele que ficara com Maria quando os outros debandaram e as multidões também, quando o viram morto, ou prego à cruz, e que era o discípulo mais amado. Tem alguma coisa errada aí. Porque João o amava fielmente, tanto que ficou. E não foi à toa que foi escolhido para voltar no século XIII,
como Francisco de Assis, para tentar restaurar o pensamento básico, primitivo do cristianismo, as nascentes, né? Então, era um discípulo conquistado, tanto que foi o único que não morreu por morte trágica, pela velhice, depois de trazer o Apocalipse pela inspiração do Messias. Então, aquele discípulo estava todo envolvido na proposta de Jesus. Então, poderíamos chegar para Jesus e dizer: este é o discípulo que você mais ama? Jesus dissesse sim, então alguma coisa está errada na tua pregação. Porque você disse que amar os que vos amam, isso não é muita coisa. Então, o Senhor disse também que é médico dos doentes, mas esse discípulo não está doente. Quem está doente é Judas. Quem precisa ser amado é Judas. Amar quem lhe trai, quem ignorou-lhe, quem não lhe deu atenção como deveria. Então, em tese, na minha parca opinião, o discípulo mais amado por Jesus foi Judas, porque era o doente e era quem mais precisava de amor. O outro não. O outro já estava conquistado. Então, Jesus sai, é preso e começam os maus tratos. Chicoteiam-lhe, 25, mais ou menos isso, com um chicote de 5 pontas, nas pontas bolinhas de chumbo, trançados no couro com ossos de carneiro. Não só machucava as carnes, como rasgava-as. Depois penduraram ele para que não botasse os pés no solo, porque Roma não aceitava que os inimigos pudessem pisar no chão. O prenderam. E os chicotes começaram em um dia de calor, e o suor descia pela a pele rasgada. Começa a imaginar aí. Começaram a zombar dele: vamos pegar uma coroa. Ele não diz ser o rei, ou não estão dizendo? Pega ali um monturo, cheio de fezes de animais e de pessoas, lixos. Catou-lhe no meio e encravou-lhe. Quando entra, né, imediatamente ele contrai um tétano e uma infecção começa a surgir. A febre sobe, vai para 42 graus. Pronto. Aquele corpo já está esfalecendo. Não basta. Tira-o dali, põe-lhe uma trave na horizontal e faz ele caminhar mais ou menos 3 quilômetros, arrastando sob os impropérios da massa, uma massa que um dia o aplaudira, uma massa que um dia abriram-lhe os braços e diz: cura-me, Jesus. Agora segurava pedras para lançar-lhe, para atingir-lhe, mas caso isso não conseguisse, ficavam gritando: é morte, matai-o, matai-o. Imediatamente a criatura, como não foi abençoada dentro dos seus desejos e caprichos, então é hora de matar aquele que não lhe serviu, e uma massa ignara cerca-o, lançando vários impropérios, e ele arrasta em silêncio. Para as criaturas que hoje examinam o sofrimento de Jesus, comparam com o sofrimento nosso, mas é bom lembrar que espírito superior e puro sofre diferente. E assim ele segue. Quando chegam, lá está a trave na vertical. Põe-lhe ali, o põe ali. E aí o corpo, e aí começa, bate os pregos nos punhos, que você sabe, e nos pés. Dificilmente consegue encaixá-lo naquela cruz. Quebra-lhe as pernas. Quebra as pernas de Jesus e o encaixa. O corpo arria. Quando arria, porque está pendurado aqui, né? O diafragma começa a parar de movimentar-se. A respiração vai diminuindo. E naquela ânsia, ele ainda consegue falar aquelas palavras, algumas bastante belas, onde ela vai dizer para João Evangelista: João, eis tua mãe, e para Maria, mulher, eis o teu filho, não é? E aí ele pede: Deus, né? Senhor, perdoai-os, eles não sabem o que estão fazendo. Ele não estava falando dele, ele estava falando da mensagem, porque ele já estava pleno.
Ele já estava de consciência tranquila, cumprira, Senhor. Deixei tua mensagem pregnada na alma, que pode passar milênios, mas como é tua verdade, ela vai nascer na hora certa, através do processo evolutivo que a reencarnação vai produzir na criatura humana. Ele estava pleno, porém, ele não poderia nunca ter dito: Senhor, por que me abandonastes? É outra fala bem equivocada. É só examinar as suas falas, que eu e o Pai somos um. E se ele estivesse dizendo isso, ele estaria também negando a fé do tamanho de um grão de mostarda. Não é? Ele estaria contrariando tudo o que ele propôs. Semelhante àquele Jesus desequilibrado que sai quebrando tudo no templo. Afinal de contas, quem foi que permitiu aqueles homens venderem as suas coisas no templo? Foram elas ou foi o templo? Quebra-se as barracas ou admoesta o templo? E ele saiu quebrando. Estranho, não é? Quem disse bem-aventurados os pacíficos? Esse homem está meio incoerente, não é? Pelo olhar da Bíblia, está incoerente? Como é que ele discursa uma coisa e propõe outra? E vai quebrar, né? Então, se alguém chegar no SEAS agora, começa a quebrar todas as barracas. Mas são os barraqueiros, são as pessoas que vendem suas frutas, ou quem abriu aquele lugar, construiu e deixou participar? A quem se deve? Então, são incoerências, mas isso não interessa. O que interessa é que ele, na cruz, percebe que a massa o abandonara. Até os discípulos ficaram atordoados. E ali, ele parte. E o que deixa para nós? Na verdade, ele parte para o mundo superior. E como diz Amélia Rodrigues, Joana de Ângeles e Emmanuel, antes de alcançar as esferas sublimes, ele vai para as esferas da sombra, resgatar Judas, porque ele compreendera que o seu discípulo estava cego, não teve olhos para ver e nem ouvidos para escutar. E resgata Judas para dar-lhe a oportunidade de resgatar a consciência culpada que estava tomada pelas chamas da culpa em Joana d'Arc, quando morre. E provas 15 minutos a chama queimando-lhe o corpo. Resgata Judas em Joana d'Arc, o delito, a traição. E Jesus parte e deixa todos nós crucificados, com as nossas imperfeições. Passou-se o tempo, se discute, se defende, mais de 500 mil biografias acerca desse ser, é discutido, é falado, é defendido, é respeitado, mas no que diz respeito, viver o que ele propôs, nós estamos bem aquém. Daí a importância de eventos dessa natureza, para que a gente rumine, para que a gente mature, para que a gente repita quantas vezes for necessário, até elaborarmos essa verdade que ainda não penetrou a alma em profundidade. Porque o dia que isso acontecer, modificar-se-á as nossas vidas. Nós agiremos de tal forma ao ponto de abandonar muitos pontos, muitos comportamentos nas nossas vidas. Mas o que é que precisamos entender que o Espiritismo nos trouxe neste momento? É que a proposta de Jesus sempre foi uma proposta que conduzisse o indivíduo a perceber uma coisa que ele disse e que é esquecida. Vós sois deuses. Vós sois deuses. Podeis fazer muito mais do que eu faço, porque Jesus não é o Filho de Deus. Ele é um dos filhos de Deus. Iguais a ele, milhões estão nos mundos, no universo. Aqui, igual a ele, ninguém. Mas ele não foi feito, criado puro. Há milhões como ele. Ele assumiu o compromisso deste orbe. E a proposta dele é: você crê no que a verdade se lhe apresenta? Nessa verdade que o Espiritismo hoje traz novamente, relembra, sim, tu crês em tudo isso que lê, que examina, que estuda? Sim, então,
Levanta-te, levanta-te no sentido de reaja, sai da sombra, sai da preguiça moral, levanta-te e anda, ou seja, evolua, dê passos à frente, tens o infinito para poder evoluir, mas não seria melhor acelerar o passo para que a paz se aproxime mais rapidamente? As reencarnações devem ser aproveitadas. Então, está conseguindo sair da sombra? Está conseguindo caminhar em direção a um processo evolutivo? Porque eu te espero, porque eu te convido. E a mensagem de Jesus sempre foi essa mensagem que nos instiga a ir. Por isso que é importante rever o nosso lugar diante dessa relação com Ele, com Jesus. Quando algumas religiões nos ensinaram, que nos educaram para que fizéssemos excessivos pedidos. Ah, como as pessoas estão pedindo a Deus isso, pedindo a Deus aquilo, Jesus me socorre nisso, Jesus me socorre naquilo. Mas será mesmo que Jesus é esse servidor? Esta era a proposta dele? Eu vim servir-lhes? Não, eu vim despertá-los. Igual a mim você é. Da mesma fonte que nasci, você surgiu. Os atributos que eu carrego e que desenvolvi todos jazem em semente dentro de você. Então, da mesma forma que eu segui Timorato em busca da plenitude, vem você. Agora é com você. Assume suas imperfeições. Entenda que você é o artífice do seu destino. Faça alguma coisa por ti. Não quer a felicidade e a paz? Pois é, ela é pessoal, ela é intransferível. Ninguém pode fazer-lhe feliz, pode contribuir para seus momentos de felicidades, no plural. Mas a felicidade é esta que a consciência tranquila e que o dever bem cumprido nos oferta, esta não. Esta é só você, na intimidade da sua vida, nas suas lutas diárias, no seu desenvolvimento, nas suas decisões. Então, é isso que o Espiritismo veio convidar-nos a perceber, que é hora de parar de fazer tantos petitórios, porque a cada um não é segundo os seus pedidos, é a cada um segundo suas obras. Será que não já esgotamos de tanto pedir? Meu Deus, e eu peço tanto e as coisas não vêm? Será porque não seria talvez a falta de obras para compor os méritos? Não seria a falta de sementes semeadas que impedem o colher da lavoura? Então nós estamos sendo convidados a fazer uma restauração interior, partindo da proposta dele, e sairmos buscando esta busca que é pessoal, na transformação necessária e diária. Teremos que tomar cuidado, porque a letra mata. Se ficarmos envolvidos tão somente nos estudos, nesse saber que muitas vezes, se não tomarmos cuidado, aliena, nós vamos ficar meio que estacionados. E Joana de Ângeles vai dizer que o espírito, quando estaciona na terra, ele está equivocado na existência. Então é hora de começarmos a fazer esse balanço. O que Jesus significa para mim? Alguém bondoso que eu rogo para me ajudar? Ou alguém que estende a mão e espera eu levantar-me por esforço próprio? Ou aquele que diz, vem, eu estou te esperando. Vem para a seara, vem juntar-se comigo para a promoção de um mundo novo. É necessário que você dê seus passos. Do contrário, como vai poder pedir o salário no final do mês, se não trabalha? Se fica à espera na preguiça moral, na rede das existências, esperando que alguma coisa caia do céu, aqui ou acolá. Reaja. Entenda que a proposta espiritista é um convite particular. O que vens fazer? No sábado à tarde, na casa Francisco Cândido Xavier, o que vens? Quando começa a arrumar e se preparar para vir para cá, vem em busca de quê? É em busca de si mesmo? É em busca deste Deus e dessa iluminação interior para que entenda a tarefa que lhe cabe desempenhar? Ou vem em busca de alguma coisa, porque a minha vida não vai bem, algum problema ocorre, mas se eu sei que o grande construtor da minha felicidade e das minhas mazelas sou eu, não seria interessante vir a esta casa toda tarde, conectados com a busca da autotransformação?
Não seria interessante virmos para cá pensando, pedindo inspiração, Senhor, dá-me entendimento das coisas que eu preciso fazer, porque o tempo urge. A morte, que eu não sei a hora nem o momento, ela pode atropelar-me ao sair desta casa. Então, Senhor, ajuda para que nessas reuniões eu consiga, em algum momento, individualizar-me, sem negar a coletividade, mas no momento em que, ao ouvir a palestra, ao ouvir a mensagem, ao participar de um estudo, que eu consiga entender que esse é o meu tempo. Esta foi a casa que me abraçou. Eu me simpatizo com este ambiente, que é bom. Então eu tenho um lugar tranquilo para poder fazer o meu mergulho interior. Eu não sei, Senhor, realmente se eu estou trilhando o caminho certo, mas eu preciso examinar o que me falta corrigir, o que me falta acrescentar e o que falta eu manter, o que eu preciso manter para que eu consiga esse processo evolutivo. Então, é hora da criatura começar a pensar em si nesse aspecto. Jesus a aguarda, a espera. Jesus não vem lhe levantar. Ele já levantou, no momento em que ele deu a meta. Quando uma pessoa não sabe para onde ir, como diz um pensador, qualquer lugar serve. A criatura andava a esmo, mas eis que chegou um homem e disse, é por ali. Eu irei na frente e vos guardarei lugares especiais. Agora, olhai para a verdade que está posta e fazei a grande revolução interior, construindo esse reino dos céus que está dentro de nós. É esta a proposta que muitas criaturas atavicamente ainda não compreenderam. É claro que o Espiritismo é uma doutrina nova, em comparando-se às outras doutrinas que encheram o nosso inconsciente profundo de ideias místicas que mais promove estagnação do que progresso. É hora de entender que o Espiritismo nos revela como ser imortal que somos, responsável por si mesmo, com inteligência, liberdade e imortalidade. Ou seja, vamos nos apropriar da nossa liberdade, utilizar a inteligência para nos guiar no comportamento acertado e vamos aproveitar o tempo que nos é dado em cada experiência para fazer a nossa caminhada evolutiva, porque daqui a pouco a morte vai chegar. E Joana de Ângeles abre um questionamento no livro Jesus e Atualidade, que nos pode ser repetido várias vezes, quando ela diz, o que de real você levaria exatamente agora, caso a morte se lhe chegasse neste exato momento? Imaginemos que a morte, como está vestida pela criatura humana, pois que a interdita, ela entrasse vestindo seu manto escuro, com o rosto cadavérico, carregando uma foice, como para retirar-lhe a vida. Colocasse as mãos sobre o seu ombro, agora aqui, e dissesse, vamos. E aí a gente lembra da mensagem de Joana. O que de real você, neste momento, levaria, caso a morte se lhe chegasse nesse exato momento? É uma reflexão, porque é nesse momento que a nossa consciência vai fazer o balanço das obras, do que fizemos. E é nesse ponto que Jesus nos convida a refletir. E para fechar, já que o assunto é largo e extenso, e ficamos tentando juntar ou resumir um pensamento que é deveras amplo, é lembrar de um sonho de Eurípides Barçanufo. Não sei se já contei isso aqui, mas alguns não devem ter escutado. Eurípides Barçanufo, um grande médium de Sacramento, Minas Gerais, quem não o conhece, estude a sua vida. Ele veio trabalhar depois de desencarnado com Chico Xavier e Divaldo Franco, e Eurípides hoje comanda uma colônia que recebe espíritas falidos. E assim, Eurípides vai dormir lá no seu trabalho. Depois de fazer o seu trabalho, vai descansar e percebe que ele sai do corpo, começa se desdobrando e indo para uma esfera diferente. E vale ressaltar que ele não contou isso pela humildade que carregava. Quem contou isso foi Cornélio Pires, pela psicografia de Chico Xavier. E Eurípides sai
e em determinado momento ele se vê em um jardim, um belo jardim, e um filete de rio que passava lentamente por ali. A paisagem inundava-lhe de belezas, mas ele sentia uma vibração de paz profunda, e quando ele vira o rosto, ele se depara com Jesus, sentado meio que de lado a ele. E ele toma um choque, diz: Senhor. E imediatamente ele percebe que uma lágrima grossa desce na face de Jesus. E imediatamente Eurípides, inquieta, talvez empolgado, ansioso, disse: Senhor, por que choras? E antes que Jesus dissesse, ele disse: provavelmente, Senhor, deve ser pelo mal que há no mundo, pelas pessoas que ignoram a tua proposta, por aqueles que ferem as crianças, os jovens, por aqueles que maltratam os velhos, que cambeiam para o crime, para a maldade, para o esquecimento da paz. E quando Eurípides estava tecendo os possíveis motivos da lágrima que caía no rosto do Nazareno, Jesus faz um movimento, enxuga, tira. Eurípides cessa e ele diz: não, Eurípides, eu choro por aqueles que conhecem o meu evangelho, leem o meu evangelho, pregam o meu evangelho e não me seguem. Muita paz.